a todos antes, para que nós mentalizemos o nosso Mestre Jesus, que possamos, com os nossos pensamentos, chegar até o Mestre, sentir a sua paz, a sua energia, a envolver cada um de nós, cujo ambiente já foi preparado pelos seus propósitos, pela direção espiritual da casa, e que todos nós possamos ser inspirados, ser ajudados, para que nós possamos transmitir o recado da noite, para que todos nós possamos entender este recado, e o mais importante de tudo, que todos nós possamos aplicá-los em nosso dia a dia, nas nossas jornadas, nas nossas caminhadas, nesta ou em outras encarnações, outros planos, aonde estivermos, que possamos levar esse aprendizado adiante. Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para iniciarmos mais essa atividade da noite. Se conosco, que assim seja. Bem, o nosso tema está no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. Como há muitas moradas na casa do Pai, existem moradas apropriadas ao grau de evolução de cada ser, né? de cada espírito que precisa encarnar nesta ou naquela morada. E hoje nós vamos falar um pouquinho destas moradas, e nós separamos elas em mundos inferiores e mundos superiores, de acordo com como está no Evangelho segundo o Espiritismo. Mundo inferior ou mundo superior, em relação àqueles que estão acima ou abaixo deste mundo. E quando a gente diz acima ou abaixo, não é na escadinha mais alto ou mais baixo, mas sim na escala evolutiva, na escala de evolução moral. Então não adianta eu estar ali em cima e ser um mundo primitivo. O outro que está materialmente falando, né, no espaço, falando mais embaixo, às vezes ele é mais evoluído moralmente. Então não é, né, essa evolução não é no espaço, e sim evolução moral. Nós vamos fazer uma representação aqui do que são os mundos inferiores. Os mundos inferiores são representados pelos mundos primitivos e pelos mundos de provas e expiações. Depois nós vamos falar um pouco mais desses mundos primitivos, de provas e expiações. No meio, existem os mundos transitórios. O próprio termo já diz, né? Transitório, transitoriedade, temporariedade. Né? Então, o mundo transitório é um mundo de regeneração, que é o próximo passo que o nosso planeta está passando. Mas daqui a pouco nós falamos um pouco mais sobre isso. E os mundos superiores, que são os mundos felizes, ou os mundos celestes. Acabou a pilha. Acabou a pilha. Não vai sem pilha. Vai ser mesmo. Dá para me ouvir aí? Dá? Agora voltou a falar. Agora voltou. O que é mundo inferior? O que são mundos inferiores? É aquele que a maldade predomina sobre a bondade. Será que a gente vê isso aqui no nosso planeta? A maldade predominando sobre a bondade. Ou seja, ainda existem aflições. Será que existem muitas aflições aqui? Dores, fomes e outras necessidades pela falta de sentimento fraterno entre as pessoas. A gente não precisa ir muito longe para perceber todas essas coisas. Só a gente dar uma volta aqui na rua e a gente vai perceber a quantidade de pessoas que têm aflições, seja por qual necessidade for. Diz que existe uma estatística que quase 1 bilhão de pessoas passam fome todas as noites. Ou seja, 11% da população do mundo passam fome todas as noites. É muitas pessoas passando fome, passando necessidade. Nós estamos falando de fome. Aí depois tem as outras necessidades de dores, né? De frio e tantas outras necessidades que o ser humano passa. Por quê? Porque falta aquele sentimento fraterno entre as pessoas. A distância entre o que tem menos e o que tem mais, muito, é muito grande.
Dia desses eu vi aí na televisão um tipo de medicamento que custa 9 milhões de reais. Eu acho um absurdo um negócio desse, um medicamento custar 9 milhões. Quem pode comprar um medicamento desse? Tem que ser muito rico, muito milionário para comprar um medicamento desse. Então é um absurdo um negócio desse, a pessoa precisar do remédio e não ter condições de comprar tudo isso. O inverso, o oposto, totalmente oposto do mundo inferior, são os mundos superiores, que é aquele que o bem é comum entre as pessoas. Lá não existe mais ódios, não existe ciúmes, egoísmo, ou seja, ninguém mais passa fome, dores ou qualquer outra necessidade. Então, a fraternidade reina entre todos, um ajuda o outro e um respeita o outro da melhor forma possível. Agora nós vamos detalhar um pouquinho mais esses mundos inferiores e mundos superiores. O primeiro passo do mundo inferior são os mundos primitivos. Esses mundos primitivos são os que mais estão atrasados, né? São aqueles que é o início da jornada espiritual, a partir do momento que nós animamos um corpo hominal. Antes disso, a gente passa pelos outros reinos, mineral, animal e vegetal, não vamos nem falar sobre isso. Nós vamos falar do reino hominal. E o primeiro passo nosso é habitar, viver nesses mundos primitivos. Os seres que habitam esses mundos primitivos são muito rudimentares, dá para a gente ver aí pela foto, né? As principais características, a gente já vê aí que já anda com um pedaço de pau na mão. Tem a forma humana, mas a gente não vê nenhuma beleza. Aliás, muito mais se aproxima de um animal, do macaco, do que do ser humano. Mas aqui já é ser humano, não é mais animal, é ser humano. Então tem a forma humana, mas nenhuma beleza. Seus instintos não têm nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nada. Só se preocupa consigo, na sua alimentação, no seu bem-estar. O outro, nem pensar. Não tem noções do justo e do injusto. Não sabe o que é certo, o que é errado, o que é justo. Não sabe nada. Só a força bruta mesmo interage entre eles. Como nós já falamos, só a força bruta faz a lei. Não tem indústria nem invenções. Dependem a vida na conquista da sua nutrição. A gente diz que não tem indústria, mas nessa fase da humanidade, nessa fase do primitivismo, esses seres já começam a desenvolver, ou nós que estivemos lá também, já começamos a desenvolver algo para que facilite a nossa vida, que é fazer algum tipo de ferramenta, algum tipo de arma, que nem eles faziam aqui, armas de madeira, né? Os tacape, alguma coisa de pedra. Então já começava ali a desenvolver alguma coisa para facilitar a vida deles. Alguma coisa que servisse para quebrar algum alimento, ou para matar algum bicho. Então já começa a colocar a inteligência para desenvolver essa inteligência. Lógico, como a gente vem do reino animal também, e ali a gente já começa a se agitar na nossa inteligência, quando a gente encarna no mundo primitivo, essa inteligência vai cada vez mais se desenvolver. Apesar desses seres que habitam os mundos primitivos, que ainda hoje existe, lógico que existe, né? Pode não existir aqui no planeta Terra, mas como há muitas moradas na casa do Pai, há mundos por aí afora, que são mundos primitivos ainda. Mas todos esses seres, Deus não abandona ninguém. E todos eles têm lá, latente, dormindo, dentro da inteligência de cada um, no fundo das trevas, um ser superior. Não importa se esse ser superior é um Deus único ou vários deuses, não importa. Mas eles têm medo de alguma coisa e respeitam alguma coisa que é maior que eles, que é mais poderoso que eles. Então eles não têm a noção
que nós temos, mas já tem alguma condição de saber que existe um ser superior. Continuando ainda nos mundos inferiores, agora nós vamos falar nos mundos de prova e expiação. A gente vê aqui uma imagem, né, onde é muito mais familiar para nós. Aqui, quando a gente analisa essa imagem com aquela imagem dos mundos primitivos, a gente vê como nós nos modificamos, né? Até os índios, que ainda são considerados um pouco mais atrasados, têm uma forma diferente daquelas que nós vimos lá no mundo primitivo, que é aquela forma muito parecida com o animal. Então, esse mundo de provas e expiação, a Terra pertence a essa categoria. Por isso que aqui também ainda existem muitas maldades. Só que ainda aqui na Terra há resquícios de raças selvagens, de nações bárbaras, que encontram aqui na nossa superfície e que são os restos do estado primitivo. Quantas nações ainda matam pessoas porque, exemplo, a filha engravidou, mata o pai? Tem isso aqui na face da Terra. Então, tudo isso aí é resquícios desse estado primitivo. Não precisamos ir muito longe. É só a gente ligar a televisão e a gente vê maridos batendo nas mulheres, quebrando o braço, matando. Então, é resquícios isso do quê? Do nosso primitivismo, da nossa maldade, né? Da nossa crueldade. Mas tudo isso um dia vai acabar. Aliás, essa transformação está sendo mudada. Por quê? Porque a gente vê legislações hoje em cima disso, protegendo esse ou protegendo aquele. Então, há uma preocupação da sociedade em mudar isso e melhorar isso. Embora a Terra pertença aos mundos inferiores, nós já evoluímos bastante. Porque nós saímos daquele primitivismo, fomos para provas e expiações, e nós também evoluímos na nossa fisionomia. Quando a gente olha aquela fisionomia e olha essa daqui, a gente percebe que a gente evoluiu. Então, nesse mundo nosso, o comportamento e a forma humana começam a ter algumas melhorias. Não é que nós estamos lá em cima, no topo, não. Começa a ter algumas melhorias. Nós já começamos também a ter algum sentimento de delicadeza e benevolência. Não é que nós somos também o top, não. Começa a ter esse sentimento. Nós já começamos também a ter noções do que é justo e do injusto, do que é certo, do que é errado. A gente também já começa a ter invenções em diversas áreas. A gente vê hoje, né, como que é a tecnologia, quanto que a gente modernizou. Se a gente não tivesse modernizado tanto a nossa tecnologia, com certeza eu acho que muitas mais pessoas estariam passando fome e passando outras necessidades, inclusive doenças. Tantas doenças que são inventadas a cura, tantos medicamentos que facilitam a vida das pessoas, mas ainda há muito que se fazer. Então, há as invenções e vem a indústria que aproveita essas invenções e acaba fazendo tudo isso. Então, aqui estão alguns itens deste mundo de provas e expiações. Melhoramos muito? Melhoramos, com certeza. Melhoramos muito. Mas tem muito ainda que se fazer no nosso mundo. Se a gente olhar lá fora, o tráfico e consumo de drogas está uma barbaridade, está muito grande o tráfico e consumo de drogas. Os nossos jovens estão bebendo cada vez mais cedo. As drogas legais, as drogas ilegais, há uma preocupação muito grande com os nossos jovens, infelizmente. Isso é um câncer que existe na face da Terra e que precisaria se acabar o quanto antes. O nível de pobreza é muito elevado. Muitas pessoas muito pobres, abaixo, não diria nem pobre, abaixo do nível de pobreza, passando muita necessidade, passando muita fome, muita falta de emprego, uma série de outras coisas que faltam para o ser humano. E a vingança? Será que a vingança é um resquício da barbárie? Com certeza. Todos nós
vemos no nosso dia a dia algum tipo de vingança. Não é a vingança daquela de matar, não. Esse daí sai nos jornais, mas existem outros tipos de vingança. Né? Uma briguinha de trânsito, um buzina, outro xinga. Isso é um tipo de vingança. Então, na hora de a gente começar a mudar as nossas atitudes, a respeitar mais o próximo, é fazer do nosso mundo um mundo melhor. Fazer ele, a mudança do mundo depende de nós. Então, nós precisamos começar pelas nossas atitudes, pelos nossos atos. Nós vamos nos modificando e todos aqueles que circundam conosco aprendem conosco e acabam também se modificando. Por quê? Porque é melhor perdoar do que vingar. A vingança não leva a nada. Se alguém faz alguma coisa para mim e eu me vingo, todos nós estamos errados. Os dois estão errados. Aquele que fez e eu também estou fazendo, estou pagando com a mesma moeda. Então eu não estou ganhando nada com isso. Se alguém faz alguma coisa para mim e eu perdoo, quem está saindo melhor com isso? Somos nós. Então nós precisamos, é melhor perdoar do que vingar. Para que nós possamos sair desse mundo de provas e expiação, onde a gente vê um monte de coisas erradas, para um mundo melhor, nós precisamos começar a mudar as nossas atitudes. E é isso que nós vamos falar agora um pouco sobre esses mundos superiores. Entre os graus de mundos inferiores e mundos superiores, há inumeráveis escalões, há inumeráveis patamares. Kardec separou em mundos inferiores e mundos superiores para facilitar o nosso entendimento. Mas, entre o mundo inferior e o mundo superior, existem várias escalões. E nos espíritos puros, naqueles que estão desmaterializados, resplandecentes, como a gente consegue ver aí nessa imagem, se tem dificuldade de a gente reconhecer esse ser que um dia foi aquele ser lá atrás, do mundo primitivo, com a aparência de macaco. Né? Então, quando a gente olha esse ser, a gente vê como é difícil a gente imaginar que esse ser foi aquilo ali. Assim como nós temos dificuldade de reconhecer no ser humano, no homem, nós, né, o embrião que nós fomos gerados lá atrás. Não dá para a gente reconhecer. Então, nesses mundos superiores que atingiram esse grau, as condições da vida moral e material são bem diferentes. Tudo na nossa vida, quando evolui no aspecto moral e no aspecto material. A gente viu lá no mundo primitivo que o aspecto moral era ruim, né, bem rudimentar, e o material também. Quando nós passamos para a prova de expiação, nós evoluímos tanto no moral como no material. E nos mundos superiores, a lógica continua. Então, nesses mundos, a forma do corpo é sempre, como por toda parte, a forma humana, mais embelezado, aperfeiçoado e purificado. Isso tudo está no Evangelho segundo o Espiritismo, tá, gente? Se pegar lá, vai ver que está com bastante riqueza de detalhe lá. A materialidade não é a do corpo terrestre. Não tem mais necessidade, não tem doenças, não tem deterioração. Então, esse corpo, como nós já falamos, que se desenvolve, então ele é muito melhor do que esse corpo que nós temos hoje. Sentidos mais apurados e aptos a outras percepções. Então, tudo em nós melhora. Raciocínio, inteligência, visão, tudo em nós melhora, porque é uma ferramenta melhor. Quando a gente vai escrever uma redação, um lápis ponta grossa, a redação vai sair no meio. Se você tem um lápis afinado, as letras vão sair mais redondinhas. A mesma coisa com o corpo. O espírito tem um corpo, né, onde ele é mais bruto, as coisas vão sair mais brutas. Quando é mais afinado, vai sair mais afinado. A leveza permite a locomoção rápida e fácil. Ele desliza na superfície ou plana na atmosfera sem outro esforço, senão a vontade. Então, a gente chama em espiritismo da volitação, né? Então, o espírito volita, ele vai aonde ele quer. Às vezes,
Quantas pessoas estão, quando nós iniciamos a nossa prece aqui, mentalizando Jesus? A gente sentia a energia de Jesus a envolver cada um de nós. Assim como Jesus envolve cada um de nós, envolveu N outras pessoas que naquele momento também estavam mentalizando Jesus. Esses espíritos que trabalham nessa grande seara do Mestre, essa locomoção deles também é muito rápida. Então eles viajam muito rapidamente através do pensamento. Por isso que dá a impressão de o espírito estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso não é verdade. O espírito não se divide. Então, é que a velocidade é muito grande que faz com que se pareça que eles estejam em 2 lugares ao mesmo tempo. O crescimento nesses mundos superiores é muito rápido, a infância é muito curta. Até porque nós já nos desenvolvemos espiritualmente. Então nós já aprendemos muitas coisas. Muito pouco a gente tem ainda para aprender nesses mundos superiores. Lógico que sempre vai ter alguma coisa para aprender. A morte é sem a decomposição, não causa pavor, é considerada uma transformação feliz. Quando está perto da pessoa desencarnar, morrer, ela recebe até as felicitações. É parecido com aqui, né? Ou parabéns, você vai para uma viagem, você vai para um mundo melhor. Aqui não, aqui a morte ainda é pavorosa, porque nós ainda temos receio da morte. Nesses mundos felizes, a gente vê aqui um grupo de pessoas, as relações jamais são perturbadas. Não existe mais ambição, não existe mais ciúmes, não existe mais orgulho, não existe mais nada disso. Então, é uma pureza entre as pessoas. Ninguém tem que desconfiar de ninguém. A comunicação entre eles é através da livre transmissão do pensamento. Não precisa mais da palavra articulada, da voz. O simples pensamento se comunicam. Imaginemos nós quando nós vamos fazer as preces. Nós precisamos ficar gritando para Deus ou para Jesus ou para... Não. A gente faz as nossas preces mentalmente e isso chega até o destino que a gente está mentalizando. A relação entre os povos é sempre amistosa. Não existem guerras, não existem senhores, não existem escravos. A autoridade é respeitada por todos e exercida com justiça. Todos respeitam aquele que tem melhores condições, melhores conhecimentos. É uma questão de humildade. E aquele também que tem a justiça, também não faz aquilo por orgulho, por vanglória, é uma pessoa humilde, que procura ajudar os outros, procura facilitar a caminhada das outras pessoas. A supremacia advém da superioridade moral e intelectual. Isso é fácil a gente perceber até nos nossos mundos, né? Como não respeitar a supremacia moral e intelectual, por exemplo, do Chico Xavier? Não tem como não respeitar. É uma pessoa muito sábia, muito inteligente, muito bondosa. Então, moralmente, intelectualmente, é uma superioridade muito maior. Sentimentos inferiores não existem. Ódio, ciúmes, cobiça, inveja, não existem nesses mundos superiores. Sentimentos superiores, todos unidos pelo amor fraterno. Pelo amor e fraternidade. O mal lá não existe. Alegrias proporcionadas pela eterna luz, eterna beleza e eterna serenidade da alma. Isso não significa, gente, que quando nós atingirmos esse estado de espíritos superiores, eu vou demorar muito, né? Mas quando a gente atingir tudo isso, quando a gente atingir tudo isso, a gente não vai ficar na eterna luz ali, né? Agora é só, nós vamos trabalhar, viu, gente? Existe uma seara de espíritos superiores que trabalham e muito, né? Então essa eterna luz, essa eterna beleza, essa eterna serenidade da alma é trabalho, tá? Tem que trabalhar.
Não vai passar mais nervoso, não vai ficar mais irritado, mais nada disso. Mas vai ter que trabalhar. Mundos inferiores e mundos superiores. Será que os habitantes desses mundos superiores são privilegiados? Lógico que não, né? Lógico que não. Não existe privilégio. Deus não é parcial. Dá a todos os mesmos direitos, as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Será que aquele espírito que é celeste, que chegou lá em cima, também não esteve lá no mundo primitivo, não teve que trabalhar lá? Com certeza. Senão Deus seria parcial. Dá para um, não dá para outro. Faz um anjo, faz o outro tão imperfeito. Não é assim, né? Cada um de nós precisamos conquistar uma morada melhor, através do nosso trabalho, através do nosso esforço, através da nossa dedicação. Nós precisamos estudar. Quando a gente fala em estudar lá fora para ganhar os nossos recursos materiais, mas estudar também a doutrina espírita para que a gente possa se enriquecer melhor, conhecer melhor essa doutrina, conhecer melhor por que nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo, por que tem outras pessoas que caminham conosco nessa jornada e que muitas vezes existem tantas aparas, né, para se ajustar. E por que tudo isso? A doutrina espírita vai nos ensinar tudo isso. Então, concluindo, em nosso mundo, nós temos a necessidade do mal para sentir o bem. A gente vê a maldade lá fora e a gente fala assim, poxa, eu não posso fazer isso. Mas algumas vezes a gente faz em menor proporção, mas faz. A gente mata? Não, não mata. Mas toda vez que a gente pensa mal de um companheiro nosso, seja ele lá quem for, e fazendo o que for, talvez nós estejamos mais errados do que aquele que mata. Porque aquele que mata não sabe o que nós sabemos, não conhece a doutrina que nós conhecemos. Então nós precisamos prestar muita atenção nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes. Tentar não fazer e nem pensar nada de mal que prejudique o próximo. Nós precisamos da noite para admirar a luz. Nós precisamos do escuro para saber que a luz existe. Da doença para apreciar a saúde. Como é bom ter saúde, né? A gente poder, né? Na hora que vem a doença, a gente não vê a hora de ficar são, né? Ficar bom de novo. Nos mundos superiores, é a eterna luz, como já falamos, a eterna beleza, a eterna serenidade da alma, não há perturbação nem angústia. Ninguém mais vai ficar irritado por nada. E será que em alguns momentos da nossa vida a gente é sincero? Vou passar um vídeo aqui agora que em algum lugar a gente usa de muita sinceridade, principalmente quando a gente tem um ente querido já em vias de partir, e ali a gente vai perceber que as despedidas ali são muito honestas, muito justas, muito sinceras. Eu gostaria que vocês ouvissem esse vídeo, uns 2 minutos, é rapidinho. Paredes de hospitais já ouviram mais preces honestas do que igrejas. Já viram despedidas e beijos mais sinceros do que em aeroportos. É no hospital que você vê um homofóbico ser salvo por um médico gay. A médica Patricinha salvando a vida de um mendigo. Na UTI, você vê um judeu cuidando de um racista. Um paciente policial e outro presidiário na mesma enfermaria, recebendo ambos os mesmos cuidados. Um paciente rico na fila de transplante hepático, pronto para receber um órgão de um doador pobre. A verdade absoluta das pessoas, na maioria das vezes, só aparece no momento da dor ou da ameaça real da perda definitiva. Esta vida vai passar rápido. Não brigue com as pessoas. Não critique tanto o seu corpo. Não reclame tanto. Não perca o sono pelas contas. Não deixe de beijar seus amores. Não se preocupe tanto em deixar a casa impecável. Bens e patrimônios devem ser conquistados por cada um. Mas não se dedique a acumular herança.
Deixe os cachorros mais por perto. Não fique guardando as taças. Use os talheres novos. Não economize aquele seu perfume predileto. Use-o para passear como você mesmo. Gaste o seu tênis predileto. Repita aquelas suas roupas prediletas. E daí, se não é errado, por que não ser agora? Por que não ligar agora? Por que não perdoar agora? Espera-se muito o Natal, a sexta-feira, o outro ano, quando tiver dinheiro, quando o amor chegar, quando tudo for perfeito. Não existe o tudo perfeito. O ser humano não consegue atingir isso porque simplesmente não foi feito para se completar aqui. Aqui é só uma oportunidade de aprendizado. Então aqui é só uma oportunidade de aprendizado. Então nós vamos aproveitar essa oportunidade de aprendizado para a gente tentar colocar em prática isso. Porque aqui, nas paredes de hospitais, podem ter aquelas preces sinceras, aquelas despedidas sinceras. Será que a gente não pode começar a fazer isso antes? Tantas pessoas que às vezes querem ter a alegria de estar perto da gente, de participar com a gente das nossas alegrias, das nossas dores, das nossas tristezas, mas a gente precisa deixar com que essas pessoas também compartilhem conosco tanto das coisas ruins como das coisas boas, mas sempre com pensamento otimista, sempre sendo sincero, sendo verdadeiro. Era isso que eu tinha para passar para vocês não, para nós, né? Que eu também faço parte disso, também preciso disso, da lição da noite sobre esses mundos inferiores e mundos superiores. Agora nós vamos para a segunda parte da nossa reunião.